Uma dúvida bem frequente de quem está planejando o intercâmbio aqui na Austrália é se é possível e como fazer para trazer o animal de estimação para cá. A Austrália é um país bem rígido com relação às leis de biossegurança porque o continente é livre de doenças como febre aftosa e gripe aviária. Então é um processo bem difícil, demorado, mas que é possível. Quem está aqui para provar isso é a Gabi, que é a nossa intercambista otimista de hoje. A Gabi passou por uma dificuldade aí para trazer as gatas para cá, né, Gabi? Mas deu tudo certo. Sim. Hoje elas estão bem aqui, né? A gente está aqui na praia de St Kilda, que é a praia mais popular aqui de Melbourne. Gabi mora aqui pertinho, vai mostrar inclusive as gatas dela pra gente, com né? certeza, daqui a pouco. A Kira e a Maia. Desde quando você e seu marido decidiram vir para cá e começaram a pesquisar, vocês já sabiam que seria difícil, que seria caro, enfim? A gente não sabia absolutamente nada sobre isso, a gente não conhecia ninguém que tivesse passado por essa situação, então começamos literalmente do zero. A gente começa a pesquisar as coisas no Google, né, e eu comecei a descobrir histórias de pessoas, né, que tinham passado por isso, e o que me ajudou muito foi ter entrado num grupo do Facebook de pessoas que estavam nessa mesma situação, né, trazendo os seus pets para a Austrália, e a partir dali eu comecei a coletar um monte de informação, né? Site, Ministério da Agricultura e tudo que a gente tinha de informação, a gente tinha um caderninho que a gente ia anotando, né? Os valores, vacina. A primeira coisa que a gente fez foi botar um chip nas gatinhas, ainda né? No Brasil, ainda no Brasil. E verificar as vacinas que elas precisavam tomar, as vacinas que elas já tinham tomado. O exame de sangue, a sorologia para raiva, que é o mais importante, que é a partir dessa sorologia, né, dessa coleta do sangue, que começa a contar o prazo de 180 dias, né, desde o momento que manda para o laboratório até o momento que chega aqui. É o tempo de reação lá, para saber se é o resultado, né, se elas têm raiva, se não tem. E nesse tempo já está incluído, já estão incluídos os 45 dias que elas ficam em outro país antes de vir para a Austrália. O Brasil não está na lista do Departamento de Agricultura aqui da Austrália, não é um dos países, né, que pode importar animais para cá, para a Austrália. Isso. Então, por isso, você tem que mandar para um outro país o seu animal de estimação. E a gente optou pela Argentina. Elas ficaram 2 meses, na verdade, na Argentina, mas no mínimo tem que ficar 45 dias, né, para somar esses 180 antes de vir para cá. Quando elas chegam na Argentina, elas têm que repetir esse exame de sangue, essa coleta de sangue, né, para reafirmar que elas não têm raiva. Aí eles vão verificar as vacinas, se estão em dia, vão fazer exames e cada exame, cada consulta dessa é pago, né? E no nosso caso, duplicado. Vamos começar a falar dos gastos, então. No Brasil, vocês gastaram com o chip, colocando um chip em cada uma delas. Sim. Gastaram com o exame de sangue, esse primeiro exame de sangue, que é o mais importante. Aí a gente pagou a empresa, né? A gente escolheu uma empresa. Como é que funciona isso, Gabi? São várias empresas que fazem esse trabalho, esse transporte de animais, e vocês escolhem uma? São empresas que importam animais, né? Não só gatos e cachorros, mas pássaros, cavalos, animais de grande porte também, né? Eles fazem esse tipo de trabalho. E eu peguei, assim, uns 5, 6 nomes de empresas e cotei os valores e cheguei a um meio termo, né? Sim. E tinha um rapaz falando muito bem dessa empresa, que tudo tinha dado certo. Eu entrei também no grupo no Facebook dessa empresa e vi histórias felizes, né? Toda semana eles mandavam pra gente fotos e vídeos das gatinhas, né? E davam um feedback, né, de como elas estavam, se estavam comendo, se não estavam, elas estavam super bem, elas estavam sempre grudadinhas e estavam sempre, e eles eram muito carinhosos, assim, nos vídeos com elas, sabe? Elas como é que é o ambiente lá onde elas ficam? O que deu pra eu reparar é que eram uns espaços, assim, quadrados, sabe? Umas baiazinhas. Isso, assim. E era espaçoso, e era um lugar simples. E tinha comidinha, água e tinham outros animais, o que deu para perceber que tinha uns outros animais do lado, né? Cada exame, cada procedimento geravam um documento e esses documentos todos depois são mandados para a Austrália, né? Todo esse trâmite, né, de documentação. Toda essa parte burocrática é feita pela empresa, então. Fica tudo entre a empresa e
a Argentina, né? E a Austrália. Eles fazem tudo isso, a gente não tem dor de cabeça mais com nada disso. A única hora que a gente vai entrar assim em cena, digamos assim, é quando a gente tem que... É quando elas já chegam aqui na Austrália. Antes de chegar, a gente tem que marcar com a quarentena, né? Elas ficaram 2 meses na Argentina e no finalzinho eles têm que gerar um documento chamado Import Permit, que quem faz isso também é a empresa, né, que você vai contratar. E aí, através desse número, você marca a quarentena e já tem que ver logo, porque você não sabe, assim, se na quarentena vai ter espaço disponível, né, para os bichinhos. A gente já estava, assim, contando os segundos, os minutos para elas chegarem. Aí, de repente, as emoções finais da novela, teve greve no aeroporto da Argentina. Meu greve Deus no aeroporto. Assim, bem na época delas virem. Quando elas iam vir, assim, no dia seguinte. Aí elas tiveram que ficar mais 1 semana lá. E essa 1 semana foi paga. Mais gastos. Aí, a gente já tinha marcado a quarentena. Então, a gente teve que adiar a quarentena, passar para mais 1 semana adiante. Aí, a gente viu que não tinha horário, ou seja... Mas aí, acabou que a gente conseguiu uma vaga para as 2 na quarentena. Então, tem que ficar de olho só nisso, né? Para você conseguir coordenar né, o tempo que elas saem, no nosso caso, da Argentina, e chegam aqui. Quando você marca a quarentena, você tem que pagar. Isso não está incluído. Aí você paga direto aqui. Você paga não direto paga para a empresa que você contratou. Exatamente. Aí já é você com a quarentena aqui, né? Então, como é que vocês fizeram esse contato aqui para quarentena? Como é que funciona isso, Gabi? A gente entrou no site, no Ministério, aí tem lá um lugar da quarentena. No nosso caso, a gente fez para uma de cada vez, para cada gata. Aí põe o número do Import Permit. Aí tem lá uma série de questões que você tem que responder. É um formulário. E no final você paga. E aí, quando elas chegam, a gente recebe um e-mail dizendo suas gatinhas chegaram muito bem, e eles dão todo um feedback também. Elas estão comendo, estão bebendo água, de novo, toda a documentação delas, de todo o histórico delas é recebido, né? A empresa manda, essa empresa que a gente contratou, todos os exames, todas as vacinas, tudo, os resultados dos exames, né? E aí, na quarentena, como é que é? Quanto tempo elas ficam? Você pode vê-las? Como é que funciona, Gabi? Então, eu pensava que eu fosse lá visitar, né? Tava toda feliz, mas não. Exatamente, o objetivo da quarentena é deixá-las isoladas de qualquer infecção, de qualquer contágio, de qualquer doença, né? E, então, elas ficam em observação, é a observação final, né? São 10 dias. Elas no caso das gatas, dias. Né? Eu não sei. Depende do animal. Eu acho que sim, será? Não sei se cachorro fica mais tempo, realmente eu não me informei a respeito disso. Isso tudo vocês encontram no site do Ministério da Agricultura, né? Todas essas informações detalhadas. A gente vai deixar alguns links importantes na descrição aqui do vídeo, né? Tem o link do Departamento de Agricultura, né, Gabi? Que lá tem o formulário, tem as informações. As informações todas, né? Sobre a quarentena também. O link do grupo do Facebook, que você falou que tem pessoas passando por essa mesma situação. E a gente tem um blog da West One, que é um blog muito legal, aliás. Tem muita informação bem importante lá e útil para quem está pensando em fazer um intercâmbio, para quem já está aqui. E vai estar também na descrição desse vídeo o link, porque tem um texto lá especificamente sobre isso, como trazer o seu pet, seu animal de estimação aqui para a Austrália. Então lá tem mais informações sobre esse assunto. As gatas ficaram 10 dias lá. Nós fomos um dia de manhã lá buscá-las. Eu chorei muito, né? A gente fez um videozinho quando chegou. Elas estavam em 2 casas grandes, né? As casas que elas ficam, as caixas, né, são enormes. E tem lugar para água, para comidinha. E elas estavam em 2 separadas e não paravam de miar. E no carro mesmo a gente abriu, elas ficavam andando e miando e fazendo... A gente percebeu que elas estavam fazendo as mesmas brincadeiras que elas sempre fizeram com a gente. Então a gente percebeu que elas estavam se acostumando de novo e lembrando da gente. Quando a gente chegou em casa, a gente soltou elas e foi a felicidade. Elas começaram a correr pela casa. Eu já tinha preparado uma caminha para elas, tudo delas novinho, esperando por elas. E aí foi uma alegria, né? Elas andando pela casa e se acostumando à vida nova delas na Austrália. O que eu reparei foi que elas estavam um pouco mais magras, mas elas ganharam peso, em 2 meses já voltaram ao peso normal delas e tal. E foi a única coisa assim que eu notei, sabe? E com o tempo
voltou tudo ao normal. Agora elas já estão ótimas, já estão super adaptadas a Melbourne. Vieram do Rio de Janeiro e por esse frio daqui, elas ficam embaixo das cobertas, elas sentem ainda muito frio aqui, sabe? Com relação aos custos, Gabi, é difícil especificar quanto vocês gastaram com cada coisa nesse processo todo, mas o total de gastos de vocês foi de quanto? No total, acredito que a gente tenha gastado para as 2 gatas uns 30 mil reais. Contando vacinas, contando exames, contando os chips, contando a quarentena, empresa que trouxe. A empresa que trouxe, tudo, contando tudo. A gente vendeu tudo que a gente tinha, elas faziam parte do plano desde o início, então essa parcela já estava incluída na nossa mudança de vida, né? Então era um dinheiro que a gente estava disposto a gastar para ter as nossas filhas perto. Eu acho que quem tem bicho, Mari, sabe do que eu estou falando. Não são somente bichos, né? Elas são filhos, fazem parte. Elas têm 10 anos, então fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. E não dá simplesmente para você abandonar ou descartar. No nosso caso, a gente nem tinha com quem deixar lá também. Elas tinham que vir. E tê-las junto com a gente... é uma parte do Brasil também que vem com a gente, é uma parte da família que vem com a gente, e é uma companhia maravilhosa, então quem mora longe da família sabe o quanto que é difícil, né? Um momento de saudade, sim, a gente se agarra a elas. Não consigo ver o nosso plano da Austrália sem a Maia e sem a Kira. Então, uma coisa que eu digo para as pessoas é: não desistam, o caminho é árduo, não é fácil. Vai ter dias que seu coração vai apertar e você vai ter que ter nervos de aço mesmo. Mas eu acho que é mais um desafio da vida, vai te fazer mais forte e você vai ter a grande recompensa de ter seus filhinhos, seus bichinhos perto de você aqui. Vale muito a pena.